Boa noite, candidato. Bem-vindo à Polícia Civil de São Paulo. Boa noite, excelência. Candidato, vamos iniciar a sua arguição com direito penal. Primeira pergunta, candidato. Conceitue direito penal de emergência. Excelência, o direito penal é uma disciplina específica. é, não me recordo a conceituação de direito penal de emergência, excelência. Acredito que seja a aplicação do direito penal em uma situação excepcional, como uma situação de intervenção, estado de sítio, estado de defesa, sendo que o direito penal, por sua própria natureza, já tem uma aplicação subsidiária quando comparada com os demais ramos do direito. Porém, especificamente, direito penal de emergência, não me recordo dessa classificação. Perfeito. Candidato, próxima pergunta. Quais os requisitos do arrependimento posterior e qual é a sua consequência? Excelência, o arrependimento posterior, ele ocorre quando o agente, após a finalização de um comportamento típico, após ter finalizado todos os atos executórios em um crime que não envolve violência ou grave ameaça contra a pessoa, acaba por restituir ou reparar aquela lesão, aquele dano, aquele bem jurídico que tenha sido eventualmente subtraído. A consequência do arrependimento posterior, também conhecido como ponte de prata, é a redução da punibilidade do agente uma vez aplicada a responsabilização penal. E você sabe se a lei atribui algum limite, algum percentual de diminuição? A causa de diminuição do arrependimento posterior é de 1/3 a 2/3, excelência. Certo. E a reparação do dano? Ela tem algum limite temporal? A reparação do dano tem que ser voluntária, excelência, e não é necessário a espontaneidade. E existe algum limite temporal? É até o recebimento da denúncia ou queixa, excelência. Próxima pergunta. O que é estado de necessidade defensivo? Excelência, o estado de necessidade, como uma das hipóteses de exclusão de ilicitude da conduta, conforme dispõe o Código Penal em sua parte geral, ele ocorre quando o agente, para salvar um bem jurídico próprio ou alheio de um perigo atual, em que não poderia salvar esse bem jurídico de igual ou maior importância, e também quando ele não tem o dever legal de enfrentar aquele perigo, acaba por sacrificar um bem jurídico de menor importância do que aquele bem jurídico que visa defender. O estado de necessidade ele é dividido pela doutrina em estado de necessidade agressivo e defensivo. O que diferencia essas duas modalidades é que no estado de necessidade agressivo, o bem jurídico sacrificado seria um bem jurídico de um terceiro inocente, enquanto no estado de necessidade defensivo, o bem jurídico que é sacrificado é daquela pessoa que causou o perigo. É importante diferenciar também as consequências que o Satisfeito, estado... candidato? Perfeito. Satisfeito. Vamos passar para a próxima disciplina, seria processo penal. Primeira pergunta. Como se dá a gestão da prova no modelo acusatório? Excelência, a gestão da prova no modelo acusatório, ela funciona de forma que cabe à acusação comprovar a tipificação e os indícios de materialidade e autoria, e compete à defesa, ao acusado, comprovar eventuais excludentes de ilicitude, negativa de autoria, circunstâncias atenuantes, causas excludentes da culpabilidade. Importante destacar que, nesse modelo processual brasileiro, as provas produzidas, uma vez que passem a integrar o processo, pertencem ao processo, podendo serem utilizadas como fundamento de convencimento do juiz por ambas as partes. O juiz participa da gestão da prova? Excelência, o juiz, em um modelo clássico, ele é tido como destinatário da prova. No processo, em um entendimento contemporâneo, a destinação da prova é o processo. O juiz ele não participa da atividade probatória ativa, pois isso feriria o modelo acusatório. Todavia, compete ao juiz
como um dever de cautela, poder requerer procedimentos ou diligências para esclarecer alguns fatos ou conteúdos probatórios que sejam necessários para decidir aquele caso concreto. Perfeito. Segunda pergunta: quais são os momentos da atividade probatória? Excelência, a prova, em regra, ela é produzida no processo penal. O momento do inquérito policial, ele, em regra, ele produz apenas elementos informativos. Em caráter de exceção, é possível produzir provas durante o inquérito no que toca às provas cautelares, antecipadas e as não repetíveis. Assim sendo, o momento de produção da prova, em regra, ocorre na fase instrutória, após o recebimento da denúncia ou queixa, e atendendo-se a ampla defesa e o contraditório das partes. Próxima pergunta: o que é confissão qualificada? Excelência, a confissão qualificada é aquela em que o acusado de determinado delito confessa a autoria daquela conduta, porém alega alguma causa privilegiadora ou atenuante que será usada para atenuar ou diminuir a sua responsabilidade, sua culpabilidade. Certo? Vamos passar agora para a legislação penal especial. Candidato, primeira pergunta sobre a Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais. A pergunta é a seguinte: a Lei 9.099, ela pode ser aplicada nos crimes previstos no Estatuto do Idoso? Excelência, a Lei 9.099, ela pode sim ser aplicada nos crimes previstos no Estatuto do Idoso. Inclusive, o próprio Estatuto do Idoso prevê a possibilidade de aplicação do rito da Lei 9.099 para aqueles crimes ali previstos que não tenham a pena máxima superior a 3 anos, e não a 2 anos, como propriamente prevê a Lei 9.099. O que não pode ser utilizado são os benefícios previstos na Lei 9.099 para beneficiar o acusado de algum ilícito previsto no Estatuto do Idoso. Certo. Próxima pergunta. Candidato, é possível realizar interceptação telefônica de um advogado? Excelência, em regra, os documentos, o escritório, toda essa conversa do advogado, ela tem uma proteção especial decorrente do sigilo inerente à atividade da advocacia. Todavia, em caráter de exceção, é possível autorizar a interceptação telefônica naqueles crimes puníveis com reclusão, desde que aquele advogado também esteja sendo investigado como autor ou partícipe de alguma conduta que permita a interceptação telefônica. Certo. Próxima pergunta. Candidato, em quais casos deve ocorrer a identificação criminal? Excelência, a identificação criminal é uma exceção, conforme previsto no próprio artigo 5º da Constituição. Assim sendo, a regra é que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. A própria Constituição, ela prevê que será possível a identificação criminal nos casos de exceção determinados por lei. E assim sendo, a Lei de Identificação Criminal prevê a possibilidade de ser feita a identificação nos casos em que o agente esteja portando documentos com indícios de falsificação, documentos que tenham informações contraditórias, documentos em que as suas informações não possam ser averiguadas pela distância temporal ou geográfica das informações que ali estão contidas, pela necessidade da investigação, uma vez que essa necessidade seja fundamentada pela autoridade policial e que tenha esse requerimento de autorização da identificação criminal para o juízo competente, dentre outras hipóteses previstas pela Lei de Identificação Criminal. Certo. Candidato, vamos passar para direito constitucional agora.
Quais os momentos do controle de constitucionalidade? Excelência, o controle de constitucionalidade, ele pode ser exercido por diversos órgãos estatais, tanto os órgãos estatais investidos de jurisdição, pelos órgãos executivos e legislativos. Assim sendo, o controle de constitucionalidade ele pode ocorrer de uma forma preventiva, sendo aquele que ocorre antes mesmo daquela norma jurídica passar a vigorar, como exercido é, pelas comissões de Constituição e Justiça do Congresso Nacional durante o trâmite legislativo, e também o controle de constitucionalidade posterior, que é aquele que, uma vez que a norma já esteja em vigor, ocorre o controle de constitucionalidade de forma difusa ou concentrada, a depender do órgão jurisdicional competente e da forma de controle. Certo. Quais são, então, os controles preventivos? Excelência, os controles preventivos são aqueles que ocorrem antes da norma entrar em vigor. Então, é aquele exercido pela atividade legislativa do Estado. E também, eventualmente, é possível também que haja um controle preventivo, como um mandado de segurança impetrado por um congressista para evitar um trâmite de um processo legislativo eivado de nulidades formais, materiais, para que este não seja submetido a participar de um processo legislativo que acabará resultando na inconstitucionalidade da norma superveniente. Certo. O senhor se lembra de mais alguma hipótese de controle preventivo? Excelência, não nesse momento, pelo menos não falando do controle de constitucionalidade estritamente considerado. Também é possível o controle de convencionalidade, mas aí, tratando das normas internacionais, seria um controle amplo. Próxima pergunta. O que é nacionalidade? Excelência, nacionalidade é o vínculo jurídico-político que liga diversas pessoas a um Estado. Exatamente, Excelência. É o vínculo jurídico-político que liga várias pessoas a um Estado. Mesmo que essa pessoa esteja fora do Estado? Sim, Excelência, mesmo que a pessoa esteja fora do Estado. A pessoa que está fora do Estado, ela não é parte da população, porém ela tem uma nacionalidade. Perfeito. Vamos passar agora para direitos humanos. Primeira pergunta. Nos termos do Estatuto de Roma, o que é genocídio? Excelência, nos termos do Estatuto de Roma, genocídio é o ato de um agente ou grupo de agentes que tem por objetivo acabar por eliminar um grupo populacional em decorrência de uma discriminação de origem étnica, racial ou religiosa. O Estatuto de Roma, ele prevê alguma reparação em favor da vítima? Sim, Excelência. Uma das possibilidades de sanção previstas no Estatuto de Roma, o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, é a reparação das vítimas, como também a possibilidade de pena privativa de liberdade, dentre outras penas, não sendo possível, de acordo com o Estatuto de Roma, a pena de morte, porém, é possível a perda de bens e direitos provenientes do crime, a reparação das vítimas, a Certo. pena privativa de liberdade. E como é feita? E quais as formas de reparação? Excelência, não me recordo nesse momento o procedimento específico de acordo com o Estatuto de Roma com relação às formas de reparação. Candidato, segundo as regras mínimas das Nações Unidas para tratamento de presos, as regras de Mandela, tá? O que é confinamento solitário? Excelência, de acordo com as regras de Mandela, confinamento solitário é aquele em que a pessoa é privada de qualquer contato significativo com outra pessoa por mais de 12 horas no dia, Excelência.
Direito administrativo. Candidato, o que é administração pública e quais os seus sentidos? Excelência, a administração pública, no sentido subjetivo, corresponde a todos os órgãos e agentes que integram a administração pública amplamente considerada. Assim sendo, a administração pública pode ser considerada do ponto de vista subjetivo de uma forma ampla, englobando também aqueles agentes e órgãos políticos, como do ponto de vista subjetivo estritamente considerado, aqueles agentes e órgãos que integram o poder executivo, aqueles poderes e órgãos dotados da atividade administrativa estritamente considerado. Também existe a administração pública sob o ponto de vista objetivo, que é aquele que corresponde aos objetivos, à finalidade da administração pública, que tem como finalidade precípua e genérica atingir o interesse público e o bem-estar público. E o que é administração pública dialógica? Excelência, não me recordo nesse momento. A academia de polícia, ela é considerada que tipo de bem público? Tipo de bem público, Excelência? Isso. Excelência, a academia de polícia é considerada um órgão público, um órgão público superior. Isso, Certo, não, dentro daquelas classificações de bem público, o senhor se recorda das classificações de bem público? Excelência, não me recordo nesse momento. Perfeito. Finalizamos aqui a sua arguição. Administrativo, não, cara, você me pegou no final aqui. Cara, a última de administrativa, acho que você deve ter se confundido, é bem público de uso comum do povo, bem público Não, específico. eu só deu assim, deu branco, na hora deu branco. É bem público de uso especial, um bem de uso especial. Mas vamos lá, você foi super bem. Primeira coisa que eu tenho que te falar, né? Administrativo mesmo ficou mais abaixo, mas foi azar. Deu para ver que você sabe a matéria. Fala bem a questão da fala e da questão de você iniciar a explicação de uma pergunta é muito boa. Por exemplo, aqui quando eu te pergunto do estado de necessidade, muita gente não faz isso. E começar contextualizando o que é o estado de necessidade, qual a natureza jurídica do estado de necessidade. Sempre começar, quando é um conceito, entre aspas, doutrinário, pela natureza jurídica, contextualizando, porque aí você ganha tempo para pensar na resposta. Mas muito bom. Muito boa a postura, muito boa a dicção, a linguagem. Nesse ponto eu não tenho nada a dizer, não. O que eu posso te dizer? Vamos lá, eu vou passar questão por questão agora. Direito penal, nota 7,5. Você não lembrou que era direito penal de emergência, mas você sabia do arrependimento posterior, embora eu tive que te perguntar Faltou, eu tinha que ter falado o espontaneamente essa percentual parte. e o limite temporal, que é até o recebimento da denúncia. Mas eu te perguntei, você acertou. E você acertou integralmente estado de necessidade defensivo. Então, vamos lá. Estado de necessidade defensivo. Eu não tenho nada para falar. Perfeito. Arrependimento posterior e sua consequência. Perfeito. Legal que falou ponte de prata. Eu fiz essa pergunta para o outro aluno, até dei a dica. Falei, cara, fala que é uma ponte de prata do direito penal, o examinador vai gostar. É um termo interessante, um termo doutrinário legal. Você falou tudo, embora eu precisei te fazer duas perguntas, você respondeu tudo aqui em arrependimento posterior também. O direito penal de emergência é o seguinte: o direito penal ele tem algumas funções, né? Ele tem função simbólica, ele tem uma função de coerção, de coesão, ele tem uma função de conformidade da pessoa, só que existe uma função do direito penal específica, que é a função simbólica do direito penal. É mostrar para a sociedade, ó, eu tenho uma lei penal aqui, e por isso vocês não podem praticar crimes. As pessoas olham a lei penal e não
querem cometer o crime, mas não vão cometer o crime, por quê? Porque tem uma lei falando que se eu fizer determinado comportamento, certo? Se eu praticar determinado comportamento, tem uma pena que vai ser combinada. E dentro desse direito de penal simbólico, o legislador, às vezes, utiliza dessa simbologia do direito penal para criar crimes desenfreadamente, sem parar para pensar, sem um raciocínio técnico, um raciocínio jurídico adequado. Simplesmente, muitas vezes, por clamor social, criam leis e combinam penas sem que haja o efetivo estudo da necessidade desse crime, sem que haja o efetivo estudo da necessidade dessa pena. É isso que é o direito penal de emergência. Eu até coloquei uma resposta aqui, ó, é uma expressão utilizada para expressar as hipóteses nas quais o Estado utiliza a norma penal para limitar ou derrogar garantias e buscar controlar a criminalidade. Eu esqueço da real missão do direito penal e o legislador atua pensando na opinião pública, buscando devolver para a sociedade a sensação de tranquilidade. É aquele caso ali, Caroline Dickmann, sobre a questão dos nudes, por exemplo, quando o legislador acontece um caso midiático, ele cria um crime e combina uma pena, Sim. usando o direito penal para controlar a opinião pública. Uhum. E aí o direito penal de emergência está dentro do direito penal do terror. O Masson, no livro dele, ele cita direito penal do terror, que se divide em direito penal de emergência e hipertrofia do direito penal. Direito penal de emergência, criar crimes desenfreadamente. Hipertrofia do direito penal, aumentar as penas dos crimes já existentes de forma desenfreada, de forma afoita, sem um efetivo estudo. Deu para entender? Deu. Eu vou até pegar essa. Eu tenho o livro do Maçom aqui, eu vou dar uma olhada nele depois. Deixa eu te passar em que página que tá. É no comecinho, né? Que é a Bem parte. conhecido. Certo. Nesse livro aqui, que é a 14ª edição, tá na página 9. Função simbólica do direito penal. Perfeito. Beleza. O foda é começar. Primeira questão da prova inteira, a gente pega, além de causar uma má impressão, dali para frente, até a gente se reajustar. Mas foi bom. Processo penal, vamos lá. Gestão da prova, perfeito. O juiz não participa da gestão da prova no sistema acusatório. O que acontece? A gestão da prova, basicamente, é quem que vai ter o controle da prova, quem que vai propor a prova, quem que vai produzir a prova, certo? O juiz decide. Mas quem propõe, basicamente, são as partes, certo? Então, a gestão da prova recai no sistema acusatório sobre as partes. As partes têm a gestão da prova. Uhum. O Ministério Público, o delegado de polícia no inquérito policial, ele tem a gestão da prova entre aspas, né? Porque aí a doutrina vai falar que é elementos de informação, já que não tem o contraditório para a defesa. Mas, basicamente, são as partes que têm a gestão da prova. Perfeito. O juiz ele vai participar ali de maneira subsidiária, excepcional, certo? Quais os momentos da atividade probatória? Não, vamos lá. Essa é uma questão que caiu no último concurso. Assim, ela é esquisita mesmo. A sua resposta não está errada. Você cita em qual momento processual eu vou produzir a prova. Em regra, no processo, excepcionalmente no inquérito. Tá perfeito. Mas o que o examinador queria de resposta aqui era quais os momentos da atividade probatória, quais os ciclos. Por exemplo, proposição, as partes propõem a prova, ela é admitida pelo juiz, propôs, admitiu, as partes produzem a prova e depois ele aprecia. Esses são os momentos. Proposição, admissão, produção e apreciação. E por fim, confissão qualificada, você também acertou, não tenho nada a comentar aqui. Eu te dei nota 8, porque você acertou a primeira prática inteira, a última inteira, e essa segunda, embora não tenha dado a resposta que está no espelho, Deu para dar uma contornada, né? Você mandou bem na resposta, foi boa. Lei penal especial, aqui foi sua melhor matéria. Eu dei nota 9,5. 9,5 porque você falou uma coisa que estava errada. Mas, assim, Lei 9.099 pode ser aplicada aos crimes do Estatuto do Idoso? Pode. Só o rito, acertou. Só que você falou que na lei do Estatuto do Idoso, da pessoa idosa, né, hoje, no Estatuto da Pessoa Idosa, só se aplica a Lei 9.099
a crimes cujas penas são de até 3 anos, é até 4 anos. Gente, de onde que eu tirei esses 3 anos? Tem alguma coisa que é 3 anos, mas eu jurava que estava certo. Eu sabia que era mais do que dois, É, mas eu não 4 sei de onde anos. que eu tirei três. Não, 4 mas tudo anos. bem. A interceptação telefônica por advogado você acertou, não pode, excepcionalmente, se ele estiver participando do crime, perfeito. Identificação criminal, também você acertou, cara, quase tudo. Só faltou falar quando o documento tem rasuras. Não, mas esse Não, mas, deu um mini branco na hora, eu não, fui mas foi lembrando conforme eu fui falando e aí deu. esse aqui foi a melhor resposta até agora. Você lembrou de todas as hipóteses, praticamente. Lembrou que se for essencial a investigação, o delegado ele tem que fazer um pedido para o juiz. Perfeito. Constitucional. Quais os momentos do controle constitucional, de constitucionalidade, preventivo e repressivo. Eu dei embolado. Aí, quando eu pergunto quais são os momentos do controle preventivo, faltou um pouco. Por quê? Se você tivesse olhado, não sei se você viu, mas se você tivesse olhado o espelho da discursiva, estava lá. Controle preventivo pelo legislativo, comissões temáticas, especialmente Comissão de Constituição e Justiça. Controle preventivo pelo executivo, veto jurídico. E É, controle preventivo pelo judiciário é quando ele analisa um mandado de segurança impetrado por um parlamentar, porque esse parlamentar ele tem direito subjetivo ao devido processo legislativo. E não está no espelho também, mas é bom saber, porque a banca de constitucional aqui em São Paulo gosta de pergunta teórica, é o seguinte, se o parlamentar ele perde o cargo no curso desse mandado de segurança, o que acontece com o mandado de segurança? entendi. Acho que ele perde o objeto, né? Perde o objeto, porque esse mandado de segurança ele é impetrado pelo parlamentar pelo direito subjetivo dele. Ele. O direito subjetivo dele a um devido processo legislativo. Então, se ele impetra o mandado de segurança, ele perde o cargo, ele perdeu o direito subjetivo ao devido processo legislativo. Porque a nacionalidade perfeita é o vínculo jurídico-político, era essa expressão que eu queria, vínculo jurídico-político, acertou. Nota 9,5, eu falei, né? Não, nota 8,5, porque Uhum. faltou um pouco nesses quais são os controles preventivos. Então, 8,5. Direitos humanos. O que genocídio você acertou? É letra de lei aqui, né, cara? E você acertou o que é genocídio, mas as hipóteses faltou um pouco. Então, Uhum. homicídio contra membros do grupo, lesão grave contra membros de grupos, ofensas físicas, a integridade física, que mais? Sujeição intencional do grupo a condições Desaparecimento de vida que uma vida. forçado. Isso. Transferência à força de crianças de um grupo para o outro. Então, são essas hipóteses que estão na lei, decorar a Uhum. lei. O Estatuto de Roma prevê alguma reparação em favor da vítima? Prevê, você falou que prevê, tá certo, só faltou citar as formas, que é restituição, indenização e reabilitação. Beleza. Está no artigo 75 do Estatuto. A terceira questão do confinamento solitário, você disse 12 horas. São 22 horas. Você vê. 22 Entendeu? horas. É um E branco outra dica aqui que não foi perguntado, mas se perguntarem porque eles gostam dessa pergunta, prolongado o também, né? prolongado. Quantos dias? Prolongado é, é mais de 10 dias e a Alep deixa 15. Mais de 15. Mais de 15 e a Alep deixa 30, não é? Mais de 15 dias É, consecutivos. Então, 22 horas ou mais por dia, confinamento solitário. Mais de 15 dias consecutivos, confinamento solitário prolongado. E administrativo, né, que foi a pior, mas eu te dei nota 5,5. Por quê? Porque a primeira questão você acertou inteira, mostrou muito conhecimento nela. Por isso que é importante, quando você pega uma questão, que vai uma dica. Quando você pega uma questão que você domina, mostra conhecimento nela. Porque, por exemplo, são 3 questões, vamos supor, não necessariamente elas vão valer a mesma nota. Porque pode ser que você pegue uma questão e demonstre um conhecimento absurdo. O examinador vai saber que você tem conhecimento. Aí, na dúvida, ele, pô, passo ou não passo esse cara? Ele acertou uma, errou duas. Vou passar. Eu dei 5,5 por isso, porque a primeira questão, cara, foi perfeita. Então, eu uhum. não tenho nada a falar. Administração dialógica é o seguinte. Desculpa a pergunta, por onde você estuda administrativo?
Olha, há muito tempo eu peguei o livro como que chama? Tá até aqui, Matheus Carvalho. Isso, eu usei ele Faz um também. tempo que eu não pego ele de novo. Eu usei ele, o Matheus ele vai ter isso aí, tá? Eu só não lembro que página que vai estar isso aí, mas ele vai falar. Eu acho que talvez no aprofundamento, em algum aprofundamento que ele tem no final de cada capítulo, sabe? Uhum. Que ele tem um tópico de aprofundamento no final de cada capítulo. Tem um capítulo que ele vai falar de administração pública dialógica. Acho que é no comecinho, cara. Deve ser no primeiro ou segundo capítulo ali. Vou dar E uma olhada. é bem onde ele fala do conceito de administração objetiva e subjetiva. No final, ele vai falar da administração pública dialógica. O que é? Normalmente, a administração pública, você vê a administração pública como uma administração que não conversava com o particular, com o administrado. As decisões administrativas, elas eram tomadas de forma monológica. A administração decidia e ficava por isso. Só que está havendo uma mudança de comportamento no sentido do quê? Em alguns casos, a administração buscar a opinião do administrado. Eu te dou um exemplo. Na lei de licitações, quando vai ser feita uma licitação com um valor exorbitante, um valor muito alto, você convoca uma audiência pública para ouvir as pessoas. Por quê? Porque vai ser utilizado muito dinheiro público. E as pessoas podem opinar acerca do uso do dinheiro público. Isso é administração pública dialógica, é a administração se aproximando do administrado para tomar decisões mais democráticas. Entendeu? Entendi. Não, Show. ótimo. O negócio, eu acho que é melhorar um pouco a fluidez das ideias. Eu acho que ela acaba saindo, mas quando engrena, né? Acho que no início dá uma. Eu não Não, sei mas se eu você tenho foi muito bem. Você por foi isso. bem. E aí a última que deu branco, né, a Academia de Polícia, que tipo de bem público, é um bem Não, público de essa uso especial. foda que errar uma dessa é imperdoável, viu? Porque essa Essa era foi. dada, essa era dada. Mas foi bem, Foda. foi muito bem. O Senti negócio bem é aqui no treinar, estado. né? Agora, pô, agora a prova oral você tem que fazer o básico, cara. Ir com a cabeça para fazer o básico. Você fez o básico, você não reprova. Você não travou, você não reprova. É muito Então, difícil. uma dessa aí você acha que dava? Oi? Igual uma banca que eu fiz aqui agora, você acha que já. Fácil, fácil. Eu vi gente passando, indo bem pior. Ah, não, vai A dar. banca Esse de hoje negócio é passaria só fácil. melhorar. Tô 100% dedicado agora até a prova oral. Não, agora, se tá assim agora, daqui vai ser, a prova oral vai demorar, pelo menos aí uns 5, 6 meses. Eu acho que Vai vai dar ser só bem, maio. vai bem. Mas, cara, é isso. Vamos continuar estudando aí. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão de, como é que eu faço para estudar aqui? Alguma estratégia, porque na prova oral é um estudo totalmente diferente, né, do que as pessoas estão Totalmente. acostumadas. Se quiser trocar uma ideia no WhatsApp, só mandar um WhatsApp. Estou no grupo lá dos alunos. Pode chamar lá se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, viu? Não, perfeito. Não, muito Fechou? bom. Obrigado mesmo, viu? Até Beleza, semana valeu. que vem aí que a gente tá de volta. Fechou, abraço. Valeu, bom fim de semana. Tchau, tchau. Valeu.